Desde a eternidade, a cruz enche a história, o amor do Criador, bondade ao pecador, de graça nos chamou, o santo se entregou, o sol da justiça, a esperança da terra, cantamos ao grande eu sou. Pra tua glória seja toda a história, tu és o rei de toda a terra. Glória seja nossa história, eterno Rei, vamos anunciar. Desde a eternidade, a cruz enche a história, o amor do Criador, bondade ao pecador, de graça nos chamou, o santo se entregou, o sol da justiça, a esperança da terra, cantamos ao grande eu sou. Tua glória seja toda a história, tu és o rei de toda a terra. Pra tua glória seja nossa história, eterno Rei, vamos anunciar. Yeah, yeah. E todo olho há de ver toda a beleza e eterno poder. Dobrem os joelhos, línguas confessem, viva o Rei que nos fez viver. E todo olho há de ver toda a beleza e eterno poder. Dobrem os joelhos, línguas confessem, viva o Rei que nos fez viver. Pra tua glória seja toda a história, tu és o Rei de toda a terra. Pra tua glória seja nossa história, eterno Rei, vamos anunciar. Vamos anunciar. Olá, queridos irmãos e irmãs Assib. Na última quarta-feira, nós terminamos o livro anterior, que estávamos usando nas nossas reflexões de quarta, o livro do Jerry Bridges, titulado Deus está mesmo no controle, um livro bem legal, falava sobre a soberania de Deus, a doutrina da soberania de Deus, como isso se aplica de maneira prática nas nossas vidas. Eu espero que tenha te abençoado tanto quanto me abençoou e me edificou. Foi legal o livro. E agora, a partir de hoje, vamos começar um novo livro. Agora, mais um livro do Paul Tripp. Temos trabalhado bastante com Paul Tripp.
E esse livro agora também bastante pastoral, que ele fala sobre admiração. Então nesse primeiro capítulo ele vai começar, né, a desenvolver o tema. Ele não fecha assim, vamos dizer, o capítulo. E na verdade ele começa a trabalhar esse tema de admiração, ao qual ele vai desenvolver. Então, basicamente, na introdução, ele diz o que quer dizer com admiração, né? Ele vai falar que todos nós fomos criados para admirar algo. Ele vai desenvolver que, na verdade, Deus os criou com essa capacidade. Vamos falar um pouco sobre isso aqui no primeiro capítulo. Mas já na introdução ele fala: nós vivemos numa guerra de adoração, ou numa guerra de admiração. E que no final das contas é uma guerra de adoração, né? Tem uns paralelos aí com algumas coisas que o Paul Tripp fala, com relação ao que o Calvino fala. Eu vou falar sobre isso. Mas basicamente na introdução ele fala sobre isso, que todos nós fomos criados para admirar. Existe uma guerra de admiração no nosso coração. E já no primeiro capítulo ele vai desenvolver, no capítulo 1, ele chama Humanidade. Ele vai falar como isso está caracterizado na humanidade e quais são as perspectivas de admiração que ele trabalha, né, na humanidade. Mas ele já começa o capítulo, é muito curioso, com 14 breves histórias. Elas não têm nem um início nem um fim. Na verdade, ele vai falar sobre 14 diferentes histórias sobre pessoas e as coisas as quais elas admiram. Então, não vou falar sobre todas as histórias, mas basicamente tem uma hora que ele fala sobre uma esposa e um marido que tinham uma casa, que construíram muito ao longo com muito trabalho ao longo da vida, e que em virtude de um incêndio, aquela casa pegou fogo completamente, e a mulher, especificamente ali, ela perdeu o chão. Vai trabalhar, aí conta uma outra história sobre uma criança que vê pela primeira vez um floco de neve, fica fascinada com aquilo e depois só queria saber de pedir para a mãe para sair para poder ver aquele floco de neve. Aí muda para outra história. Aí fala de uma jovem que foi convidada por um rapaz para ir num baile, numa festa de gala, e aí ela só fica pensando no vestido perfeito que ela vai ter que usar para que quando esse rapaz encontrar com ela, vai pedir ela em casamento. Ela só pensa no vestido. E ela vai contar uma outra história sobre um adolescente que estava admirado com um tênis, mas o tênis era muito caro, ele só precisava só ficar pensando, falei, poxa, será que meus pais vão querer desembolsar? Ele bota o valor aqui, $200 para poder pagar esse tênis. Então ele fala sobre uma série de histórias, e ele fala, todas essas histórias diferentes, 14, né, como eu comentei, elas têm uma coisa em comum: todas as pessoas admiram alguma coisa, admiram algo, e isso que ele vai desenvolver. Todas essas pessoas, e não só das histórias, da história que ele contou, mas tanto ele quanto cada um de nós temos aí essa necessidade, né, ou estamos estimulados pela natureza pela qual Deus nos criou para admirar algo, né? Então, essa é a razão pela qual nós vamos a estádios de futebol, que nós vamos a museus, que nós vamos a assistir, né, concertos de música, ou nós vamos ao cinema, porque nós queremos admirar, né? Nós queremos admirar as coisas. Deus nos fez para isso, né? E ele vai trabalhar sobre a perspectiva de admiração, né? Quanto ela influencia a nossa vida. Então ele vai trabalhar 8 aspectos, né? Ou 8 aspectos dessa perspectiva de adoração na nossa vida. Primeiro é que a admiração é a busca da vida inteira de uma pessoa. Então isso que ele vai dizer, né? A força do desejo pela admiração é poderosa, porque Deus colocou esse desejo no coração de cada um de nós. Então Deus colocou esse desejo por admiração. E aí eu vou fazer aquele paralelo que eu comentei no início, né? Nas Institutas de Calvino, ele vai comentar que nós fomos criados para adoração, né? Então, da mesma forma como o Paul Tripp desenvolve aqui o termo admiração, nós podemos falar também sobre adoração. Então, nós somos adoradores por natureza. E aí, basicamente, isso que ele diz, né? Que nós somos admiradores por natureza, e essa admiração é a busca de uma vida inteira. Todos nós fomos criados para isso. Essa força de admiração, ela é poderosa. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele trabalha é que Deus criou um mundo impressionante. Parece que Deus, de fato, criou um mundo com essa capacidade de gerar em nós a admiração. Então Deus encheu intencionalmente o mundo de coisas assombrosas, com o objetivo de que eu e você
fiquemos admirados. Então ele criou coisas magníficas, né? Ou seja, você para para ver o pôr do sol, é um cenário maravilhoso. Quantas vezes eu me parei ali assistindo o canal, né, do National Geographic e vendo as montanhas, a beleza da natureza nativa, né? Eu gosto muito de ver ali documentários sobre floresta tropical, ou então a beleza mesmo que, né, diferente do deserto, ou montanhas geladas. Então, e ver o documentário sobre os animais, né? Então isso deixa a gente admirado, né? Então tem um canal específico só para mostrar as grandezas e a beleza do mundo que Deus criou, de forma que a gente fica ali, né, praticamente hipnotizado, porque nós admiramos as coisas pelas quais Deus criou, né? Então, primeiro ponto é admiração, é uma busca por uma vida inteira, e o segundo ponto é esse que eu acabei de falar, que Deus criou um mundo impressionante mesmo para gerar em nós a admiração. E o terceiro ponto que diz que Deus criou a cada um de nós com a capacidade de admirar. Ele vai dizer que Deus nos deu sentidos, Deus nos deu essa capacidade não apenas intelectual, mas sensorial de admirar, não apenas com os nossos olhos. Nós admiramos coisas belas, cenários maravilhosos, obras de arte. Nós admiramos também com os nossos ouvidos, admiramos músicas, admiramos concertos, admiramos instrumentos bem tocados, nós admiramos um coral bem... que canta muito bem. Então tudo isso é para a nossa admiração. Nós admiramos pelo olfato, né, bons perfumes, nós admiramos pelo paladar, nós admiramos um bom alimento, uma boa comida, nós admiramos também pelo tato, né? Então uma coberta que ela é macia, então gera também nossa admiração. Então nós não apenas desejamos admiração na nossa vida, nós fomos maravilhosamente criados por Deus com a capacidade de interagir e saborear coisas impressionantes. Então, esse terceiro ponto, que Deus criou a cada um de nós com a capacidade de admirar. Isso é belo. O quarto ponto é que aquilo que nós procuramos para admirar moldará a nossa vida. Então, isso é uma coisa importante. Essas coisas materiais que nós admiramos, elas infelizmente, né, ou felizmente, não têm a capacidade de satisfazer o coração que anseia por admirar. Então esse é um ponto interessante, né? Aquilo que a gente admira moldará a nossa vida. E isso é a primeira advertência, de certa forma, que ele coloca ali. Então nós precisamos ficar atentos, porque vou citar um exemplo aqui de, por exemplo, o torcedor de futebol. Então você gosta muito de futebol, você admira, é legal assistir um jogo, um bom jogo. Mas se isso de fato é a principal fonte da nossa admiração, isso vai moldar a nossa vida. O cara que admira o futebol ao extremo, o dinheiro que ele tem, ele vai investir para comprar o uniforme, ele vai usar o tempo dele para assistir todos os jogos, para poder viajar e assistir as finais de todas as finais do campeonato do seu time favorito. Então a vida dele vai ser moldada por aquilo que ele admira. Então isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. E esse é o alerta que ele dá, né? Ele diz, olha, essas coisas, por mais belas e dignas de admiração, pela qual Deus criou e nos criou com a capacidade de admirá-las, elas têm um problema. Elas não têm a capacidade de satisfazer o nosso coração. E aí ele entra no quinto ponto, que a admiração estimula as maiores alegrias e também as mais profundas tristezas. E aí ele vai aprofundando esse alerta. Então, dependendo daquilo que a gente admira, ou de novo, daquilo que a gente adora, que dependendo da admiração, ela pode se transformar de fato em adoração, descambar para uma adoração perversa, né? Isso vai causar ali ou as nossas maiores alegrias, ou nossas profundas tristezas, dependendo do quanto a gente colocou o nosso coração naquilo. E aí já é a primeira reflexão, né? Um modelo simples, ele diz aqui, né? Para fazer uma avaliação pessoal de onde está a nossa admiração. Em que situações você vivencia seus maiores momentos de felicidade? Ou maiores momentos de tristeza? Eu vou trazer de novo aqui o exemplo do clube de futebol. Suas maiores alegrias são quando seu time ganha? Suas maiores tristezas são quando seu time perde? Então pode ser que a gente esteja colocando nossa admiração no lugar errado. O que te deixa mais irado, né? Ou te causa mais desapontamento? Será que é a política que te deixa mais irado ou te causa mais desapontamento? Então pode ser que também a nossa admiração esteja aí no lugar errado.
O que motiva você a continuar a fazer você desistir? Será que é a aprovação dos outros? Então pode ser que a nossa admiração esteja de repente no lugar errado, na aprovação dos outros. O que você tem de invejar na vida dos outros? O que faz pensar que sua vida é digna de ser vivida ou não? Pelo que você está disposto a sacrificar a sua vida? Então ele termina assim dizendo, nesse quinto ponto, que o lugar em que estiver a sua busca pela admiração é a direção que controlará fundamentalmente os pensamentos e as emoções do seu coração. Então, para onde você admira, ou aquilo que é alvo da sua admiração, é aquilo que vai guiar o seu coração e as suas decisões. E isso pode ser um problema dependendo de onde está a sua admiração. Então, o quinto ponto é que essa admiração ela estimula maiores alegrias e as mais profundas tristezas. O sexto ponto é que a admiração colocada no lugar errado nos mantém sempre insatisfeitos. É aquilo que já começamos a falar, né? Talvez todas essas insatisfações que nós já falamos, elas surgem de um coração profundamente insatisfeito, orientado pelo que você tem procurado para encontrar admiração. Talvez a sua inquietude, a sua insatisfação, o seu descontentamento, a sua falta de alegria, a sua irritabilidade, a sua constante busca incessante por algo que não te preenche nunca, pode ser justamente por isso, por estar colocando o seu coração ou admiração no objeto indevido. O sétimo ponto, que ele diz que toda fonte de admiração tem o objetivo de nos direcionar para o Criador. Na verdade, ele está dizendo o seguinte, né? Que o propósito das coisas criadas é gerar em nós admiração, mas essa admiração não é um fim em si mesma. A admiração que nós temos pelas coisas que Deus criou, né? Como nós falamos, Deus criou um mundo impressionante. Deus projetou o mundo para ser impressionante. Então nós somos planejados para ser inspirados pelas coisas impressionantes que Deus criou. Contudo, o perigo está em a gente querer colocar essas coisas como um fim. Todas elas foram criadas para que nós, ao admirarmos elas, nós lembremos da fonte original, daquilo que foi criado, do próprio Criador. Então nada de impressionante na criação foi feito para dar o que apenas o Criador é capaz de dar. Cada coisa impressionante na criação foi planejada para conduzir eu e você àquele que é o único digno de capturar e controlar a admiração do nosso coração ansioso e faminto. Ele continua aqui dizendo assim: coisas impressionantes da criação têm o propósito de apontar para você e para mim o lugar em que a admiração do nosso coração encontrará descanso. Se as coisas impressionantes da criação se tornarem o seu Deus, o Deus que criou todas elas não terá a sua admiração. A admiração horizontal foi planejada para conduzir a um resultado, estimular a admiração vertical. Então, veja, Deus criou o mundo com coisas belíssimas para que nós pudéssemos admirá-las e desfrutá-las. Sim, mas que isso nos direcione, não para admirar e adorar a coisa criada, mas para admirar e adorar o Criador de todas essas coisas. O oitavo e último ponto é que nós já falamos, né, sobre isso, desenvolvemos um pouco, que a substância da admiração ela nunca satisfaz. Como todas essas coisas foram desenvolvidas e criadas por Deus para direcionar a nossa adoração para Ele, quando nós não fazemos isso, nós iremos entrar numa espiral de insatisfação, porque essas coisas criadas elas não têm a capacidade de gerar o contentamento e admiração que nós precisamos. Somente o Criador, quando nós admiramos e contemplamos Ele é capaz de satisfazer esse desejo, esse anseio do nosso coração. E aí, eu queria terminar com uma pergunta que a gente já fez, mas para que a gente pudesse refletir, e é o convite de Paul Tripp, já no início desse livro, né? O que gera a nossa admiração? O que é o alvo da sua admiração? Reflita naquilo que você gasta tempo, naquilo que te alegra, naquilo que te deixa assim, estupefato, né? Aquilo que causa em você, uau! O que você tem admirado? O que você investe o seu tempo? O que alegra o seu coração? E aí eu queria terminar com a leitura de uma parte do Salmo 8, que mostra o que o salmista admirava, o que ele contemplava e gerava nele alegria e contentamento. Diz assim, Salmo 8, a partir do verso 3, diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos,
a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? No verso 9, ele conclui: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Esse primeiro capítulo, então, ele é um convite para a gente avaliar o que tem sido alvo da nossa admiração e um convite para que nós admiremos e contemplemos aquele único que pode, de fato, preencher os anseios, os desejos, os propósitos do nosso coração ansioso. Como diz Agostinho, nosso coração inquieto e ansioso só encontra descanso, só encontra repouso no Senhor Jesus. Então, reflita sobre isso, que Cristo seja o alvo da minha e da sua admiração. Deus te abençoe.